Fala, conectados! Estamos começando mais um Pod e Move Mais, aquele podcast que te une com as melhores oportunidades do mercado imobiliário. E nessa nova temporada, nós vamos receber as construtoras aqui nesse podcast. Estamos abrindo com chave de ouro com o nosso gerente de parcerias de uma grande construtora, e ele é o Xavier Pinello. Tudo bem, Xavier? Tudo bom, Marcela? Tudo bem, conectados? Boa noite. Obrigado pelo convite aí, estar aqui com vocês hoje. É uma grande honra. Nós vamos falar de uma construtora aqui muito parceira e com o trabalho de Xavier tem ficado ainda melhor e trazendo muito sucesso para gente. É isso aí, galera. Vai ser muito bom, hein? Eu quero começar aqui, Xavier, com uma curiosidade. Eu Vamos lá. pesquisei sobre o seu nome e um significado do nome Xavier é casa nova ou novo lar. Você sabia dessa Eu informação? não sabia dessa informação, tô sabendo agora, sendo pego de surpresa, né, para ser sincero. E fico feliz, porque trabalho nessa área e ter um nome com esse significado, né? Eu acredito muito nessa questão de nome, que ela traz muito sucesso e tem tudo a ver, né, Xavier? Sim, Você é sim. um grande gerente de parcerias, a gente vai falar depois um pouquinho da sua trajetória. Eu achei bem legal, coincidiu muito bem o seu nome, e É, aí a é, é, gente sabe que tem muito sucesso. é tudo o que a gente quer, né? A gente já vende a casa, tem o nome a ver com a casa própria, né? Então acho que tá tudo conectado, é tudo energia, né? Exatamente. Você sabe que o meu sobrenome ele é sobre pontes de fortuna, o Olha meu que sobrenome, legal. e eu acredito muito sobre isso. Eu acho que Aí. assim, claro, né, é só uma misticidade, Sim, mas sim. eu acredito muito, sobre o nome e ali a profissão. E aí quando eu vi o Exato. nome Xavier, que vem ali de um conceito, Javier, ali uma Sim. história espanhola, eu falei: "Vou falar isso no podcast, já vou abrir com chave de Pô, ouro". muito bacana, hein. Uma novidade, não sabia, fiquei sabendo agora, é bem diferente, né, bem legal isso daí. Diferente, casa muito bem. Xavier, então vamos logo falando dessa parceria aí da Vamos. gente. O que é ser um gerente de parceria? Fala para os nossos conectados. Vamos lá, Marcela. O que que eu acredito hoje como ser gerente de parcerias, né. Parcerias é aquela pessoa que vai ajudar todo mundo e o próprio nome já fala, você tem que ser o parceiro. O parceiro da venda, o parceiro da conquista, o parceiro do ensinamento. Então, para mim, a parceria hoje significa muito no mercado, né. Então, por isso que eu boto muita fé ainda nesse canal de parcerias hoje, tá? Sim. E você representa aí que empresa, né, nesse mercado Ah, imobiliário? A gente já e está ansioso aí para eu saber. não sei se vocês tiveram um spoiler, né, mas eu trabalho hoje no Grupo Vivaz, Vivaz Residencial, tá, que faz parte do Grupo Cirela, na verdade. Então nós somos do setor econômico, aonde atendemos programas do Minha Casa Minha Vida e até um pouquinho acima, vamos se dizer, né. Então hoje a gente faz parte aí do Grupo Cirela, sou da Vivaz Residencial, e atendo hoje o canal de imobiliárias, né, de parceiros PJs que querem vender os nossos produtos para os clientes que tanto nos procuram. Se você é de São Paulo, onde você estiver andando, seja de metrô, de carro, você vai ver o Vai, empreendimento Vivaz. vai. Você vai É ver. exatamente isso, né, Marcela? Hoje a Vivaz ela está destacada justamente por isso, né? Estratégia de localização, tudo mais. Então a parceria hoje ela quer fazer com que isso esteja cada vez mais próximo do nosso público. Muito difícil quem não esteja pesquisando um imóvel, seja para moradia ou investimento, ainda não conhecer a empresa. Muito difícil, muito difícil. A Vivaz já tem um. Nós somos novos, né? Somos, acho que, do mercado econômico, somos dos caçulas, somos o caçula da Cirela, mas ao mesmo tempo a gente é muito forte, muito conhecido no mercado, e estamos ali entre os primeiros colocados de venda habitacional, né? Sim. A Imove atualmente, a Vera, ela tem mais de 30 construtoras parceiras, mas ela visa, assim, muito bem o relacionamento com a Vivaz, porque tem tido Legal. muito sucesso, os empreendimentos, né, hoje eles acompanham muito bem essas inovações, o mercado imobiliário, as Sim, tendências, sim. então nós gostamos muito, então por isso abrimos com a Vivaz, que é uma construtora ali que preserva isso, tanto o lado do cliente quanto quem está vendendo, né. E Certo. eu queria que você falasse sobre mais um pouco sobre isso, né, a visão da empresa, qual a importância dessas parcerias dentro do mercado imobiliário? Hoje, a parceria dentro do mercado imobiliário, né, eu falo para todo mundo, ela é muito importante não só para os clientes, mas como para as construtoras. Então, essa parceria que a gente tem hoje no mercado imobiliário em si, ela faz com que tenhamos melhorias em todas as construtoras para os nossos clientes, que é o nosso foco.
Então, com essa conexão, não só de parceria com a imobiliária, a gente saber como que a outra construtora faz, como a construtora vende, e vice-versa, porque a parceria é isso, é ser recíproco, né? Então, a gente Sim. consegue automaticamente ganhar mais informações, atribuir mais informações e fazer com que o mercado habitacional seja cada vez melhor para os clientes, que é sempre o nosso objetivo, atender o maior número de população, realizar o maior número de sonhos e, consequentemente, sempre está crescendo o canal de parcerias dentro das construtoras. É isso mesmo, eu concordo. E tem muitos conectados ali que estão assistindo e ainda não ficou muito claro para eles o que é a parceria. Certo. Eu gostaria que, melhor que eu, você explicasse qual que é a diferença, por exemplo, de um corretor que ele atende ali no stand e Uhum. um corretor que é parceiro. Deixando bem claro que ambos trabalham para a construtora e Sim, sim. atendem na construtora, mas a diferença ali para não ficar nenhuma dúvida. Claro, e isso é uma pergunta muito importante, né, que até mesmo os clientes sempre fazem para a gente que é corretor, gerente, né? Então isso é muito importante. A diferença, eu brinco que não existe, porque nós estamos sempre voltados para a mesma situação, que é vender o melhor produto para o cliente com a melhor condição. Então, independente se o corretor é parceiro ou se ele trabalha dentro da consultora, principalmente aqui falando da minha empresa Vivaz, é a mesma coisa. Você, cliente, vai ter a mesma condição, você vai ter a mesma negociação, o mesmo preço, não vai ser diferente, tá? A diferença é que o profissional optou por algo diferente, ele optou por não estar todo dia na consultora, e o profissional que escolheu, ele quer estar todo dia ali na consultora, cada um tem um meio de trabalho, né? Então a gente não pode criticar e nem desfavorecer o cliente. O Exatamente. mais importante, o cliente e o parceiro também que não está na consultora vai ter a mesma condição, ele vai conseguir negociar o mesmo desconto, o mesmo preço, a mesma tabela, o mesmo produto, não existe diferença, tá, Marcela? Então, assim, eles ficam, os mitos que tem no mercado, Sim, ah, sim. mas eu vou vir com parceiro, mas vou lá na consultora que vou conseguir uma condição melhor. Gente, tira isso da cabeça de vocês. A gente quer vender o melhor produto com a melhor condição para o nosso cliente e também para o nosso parceiro, porque se a gente não vende para o nosso parceiro isso, ele não vai querer vender o nosso produto para o cliente. Então a parceria é isso. Eu tenho que ser parceiro da minha imobiliária e do meu time interno e dos meus clientes, para que a gente consiga fazer sempre a mesma missão, sempre o mesmo objetivo. Sim, nós corretores jogamos no mesmo time. A Exatamente. diferença são os contratos com a empresa, mas Sim, para o cliente não há diferença. O jamais. que a diferença talvez seja um atendimento. Tem uma pessoa lá na consultora eu esperando e nós, aqui de Sim, parceiro, nós levamos a construtora até você. exato. Então são só dinâmicas e trabalhamos no mesmo time. Perfeito, muito bem Né? As colocado, Marcelo. tabelas são as mesmas, as Exato, condições, como o exato. Xavier ressaltou, então não é isso, não tem isso, não Não há tem medo, isso. não há riscos de você comprar com um parceiro, é uma pessoa, claro, Exato. eu estou falando em nome da Imove, Sim, porque sim, você sim. sim tem que certificar que aquela pessoa Exato, exatamente é um corretor credenciado e trabalha certinho ali na construtora. perfeito. Hoje a Imove tem uma história para poder falar isso, né, como Sim, parceiro. sim. Então que fique claro. A gente está falando aqui hoje da iMove, né? A iMove ela tem essa parceria com a Vivaz, acho que 4 anos mais ou menos, três Sim. anos mais ou menos, né? Sempre foi uma das campeões, inclusive, não estou puxando sardinha aqui, gente, mas sempre foi uma das campeões da Vivaz como parceria. E o que, que vai mudar realmente para o cliente? O profissional que está falando com você, tá? Então, o profissional tem que ser imparcial, independente de onde ele estiver. Ele tem que pensar o melhor para o cliente e, consequentemente, atendê-lo da melhor forma. Eu penso Sim, dessa maneira. Então, não é a construtora e não é a iMove, por exemplo, que vai deixar de atender você. É o profissional que está te atendendo, né? E hoje aqui nós estamos cercados por profissionais excelentes. exatamente. Eu posso dizer, né, que vem muito também dessa parceria. E hoje eu quero saber também, atrelando a tudo isso, quais são as tendências que você enxerga que estão moldando o futuro do setor imobiliário, especialmente na área dos entendimentos econômicos? Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode até voltar um pouquinho mais atrás, né? 10, 15 anos atrás, que eu nem pensava em ser corretor ainda, né?
mas o tamanho dos imóveis, né? Hoje a tendência do tamanho dos imóveis e a tecnologia que é entregue dentro desse condomínio, os acabamentos. Então, essas são as tendências positivas, às vezes o pessoal não acha como tão positivo, que é a metragem, né? Só que a tendência é essa hoje, gente. A tendência é cada vez você ter um apartamento menor, porém muito bem localizado, com uma infraestrutura de clube, Marcela, que é uma infraestrutura, por exemplo, de um dos nossos projetos, são mais de 30 áreas de lazer. Você não precisa sair do seu projeto, né? Então você não precisa sair daquilo que você comprou para ir, por exemplo, para um clube, pegar uma piscina, uma academia, até mesmo lavar uma roupa hoje, por exemplo, você tem Sim. essa condição dentro do condomínio. Então, o que eu vejo como tendência hoje, sim, é os apartamentos serem menores por conta de espaço em São Paulo, né? E todo mundo quer ficar próximo do trabalho, do centro, bem localizado. Então, para que a gente possa atender toda essa demanda que existe do programa habitacional, precisamos incluir mais unidades, né? Ou mais projetos que sejam, porém a tendência realmente é essa, é um apartamento mais compacto, um apartamento para aquele cliente que é um casal jovem, que está conquistando o seu primeiro apartamento, ou uma pessoa solteira, que simplesmente ele não para dentro de casa, né? Sim, acaba se adaptando a uma nova geração. Exatamente. Então, se a gente não se adaptar a essa geração, que é a geração que é mais solo, vamos dizer assim, né? Sim, Entendeu? Então, ele está conquistando o primeiro imóvel, está dando o primeiro passo dele com algo que cabe no orçamento e que algo vai ser prático no dia a dia dele, né? exatamente. Então, eu acho que essa é a tendência do mercado imobiliário hoje. Sim, eu vou fazer aí ressaltar um ponto importante que você falou sobre os serem clubes, né, residenciais Sim, clube. sim, Eu acho muito interessante isso, porque existem clientes que eles têm medo. Quando eu mostro um super condomínio, olha, tem piscina, academia, exato. mais de 30 áreas de lazer. Nossa, deve ser caríssimo esse condomínio. E não é isso. E não é. Talvez você não saiba, mas o que encarece um condomínio é o passar do tempo. Sim, Né, sim, então esses condomínios, por mais que estejam toda essa estrutura, eles não são um absurdo. Fala um exato. pouquinho sobre É isso, até. exatamente isso, Marcela, é o resumo perfeito. Quando você tem um condomínio mais antigo, você tem uma certa manutenção naquele condomínio, Sim, e quando aquele condomínio mais antigo, de 10, 15, 20 anos, foi lançado, ele não tinha tanta área de lazer e tanta tecnologia que os condomínios trazem hoje. Então, automaticamente, você tem que fazer uma manutenção de fachada, uma manutenção de equipamentos, implementações. implementar novas áreas, que nem hoje a gente pega muito condomínio mais antigo com mini mercado, que na época não Sim, sim. existia isso, né? E até falando um pouquinho da metragem também, Marcela, só para a gente finalizar aquele assunto lá, que é o seguinte: por que, que eu acho que hoje a tendência é diminuir? Por conta das famílias, né, que hoje são solos. Antigamente a gente vendia os apartamentos Minha Casa Minha Vida de 60 70 metros, Sim, mas era sim. para uma família que chegava no nosso plantão com 3, 4 filhos, um tio que vinha morar junto. Era necessário, hoje Era não é. necessário. O que, que a gente precisa hoje? De algo que seja bem localizado e que atenda o nosso cliente. O que é atender o nosso cliente? O nosso cliente hoje ele faz uma academia, ele gosta de uma natação, ele gosta de repente jogar um beach tênis, que a gente também tem os nossos projetos, essas Sim, sim. informações, e o condomínio é mais barato. Por quê? São mais pessoas, não são tantas pessoas assim a mais morando no apartamento como o pessoal acha, mas é um número maior porque a gente consegue dobrar o número de apartamentos e colocar um condomínio que atenda todo mundo, Então né? você consegue chegar naquela qualidade, naquela entrega Exato. maravilhosa e viabilizando na questão do preço. Exatamente, tanto de condomínio quanto de apartamento em si, né. Então isso tudo acaba facilitando para o nosso cliente também hoje no dia a dia. E isso que eu falo de acompanhar as tendências. Hoje, se você senta para conversar, assim, uma pesquisa, assim, bem informal com um jovem, ele não tem tanta perspectiva de ter uma família tão grande. Muitos não têm nem essa ambição, assim: "Ah, eu quero ter um carro, eu quero", Sim, não, ele quer morar perto do trabalho, que seja de fácil acesso ao metrô, é isso exato. que ele busca. Então, por isso que os imóveis têm caminhado para essa tendência, tanto para essas gerações que vão comprar para adquirir para moradia, Uhum. quanto os investidores, né. Sim, Essa plataforma, como por exemplo o Airbnb, ela tem exato. crescido muito e tem dado muito certo. Muito, muito, muito certo, né. E assim, né, para o público, para o nosso cliente que hoje ele tem o medo, o receio às vezes de comprar um apartamento um pouco menor, eu falo para ele não ter medo, porque a Sim, gente tem que começar por algum lugar. A exatamente. gente, quando quer comprar um carro,
né, que acho que é um pouquinho mais da geração passada, né, a gente quer comprar um carro, a gente não começa numa Ferrari, Não. a gente começa num carro mais simples A gente também. pode começar até olhando aquele É, carro, mas aí vai exatamente. descendo para a realidade e entendendo. Exato. E com o apartamento a gente tem que lidar da mesma forma, porque o apartamento em si a gente começa hoje com um dormitório, depois a gente revende e compra um de 2, ou a nossa situação financeira daqui 5, 10 anos vai estar melhor, porque a gente trabalha para isso hoje, para melhorar a nossa Exatamente. situação financeira, para a gente conquistar os nossos objetivos, certo? Então, automaticamente, não pense desse jeito. Pense que você está dando o primeiro passo para conquistar o próximo. Então, Exatamente. compre algo que caiba no seu bolso, que seja fácil de pagar, para depois você conseguir algo maior. E às vezes você nem vai precisar vender o primeiro, você vai deixar Não, como alugado, renda, como sim. renda. Tem muitas opções. Eu gosto de falar muito sobre investimentos e de imóveis, porque tem muitas opções, e enquanto você está pensando, ele está se valorizando. Exato. Eu, por exemplo, a minha primeira negociação, pessoal, tá, nessa questão de imóvel, eu comprei um imóvel que na época era uma oportunidade, na planta. E antes dele ser entregue, eu vendi, então eu fiz ali, eu repassei o contrato. Aham. Ali eu já tive um lucro que eu não Exato. imaginava. Exatamente. Então, eu sempre falo, o imóvel ele tem muitas possibilidades. Sim. Então, na dúvida, aproveite a oportunidade de hoje. Exato, exatamente. Quando a gente fala de jovens, não tem como a gente já não a nossa mente já não É, ir para tecnologia. sim, E aí eu quero agora, nessa pauta, que você fale um pouco sobre as plataformas digitais e essa experiência de compra de imóvel. Então, como que são esses impactos, né, tecnológicos na hora das pessoas, conhecerem, pesquisarem e até mesmo chegar até nós? sim. Hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, Marcela, a gente até brinca que o cliente não vai mais no plantão. Ele está dentro de casa e ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Só que assim, eu falo para todos os corretores que estão começando agora, para os clientes que eu conheço, que me pedem indicação, não tenham medo de convidar o seu cliente para conhecer o seu produto, e você, cliente, não tenha medo de conhecer o seu corretor, Sim, né? Claro que hoje digital é tudo muito mais fácil, tem gente que tem muita confiança, consegue assinar um contrato digital, às vezes sem ver a carinha do seu corretor, né? sim, E tá tudo bem, gente. Mas para você que tem aquela dúvida, que tem aquele medo, receio, vá até o seu corretor. Converse com ele, pise no terreno onde vai ser construído o imóvel, sinta a energia, veja que se aquilo vai ser o que você procura, se te sim. atende, localização, metragem, conheça o decorado, veja onde está localizado o projeto de vocês. Não tenha medo, tá? Eu sei que é muito mais fácil a gente falar com 10, 20, 30 corretores ao mesmo tempo, só que isso vai bagunçar a cabeça de vocês. Sim, atrapalha o processo, né? Exato. Por que, que atrapalha o processo? O Minha Casa Minha Vida, ele é um só para todos. Só que a parte da construtora, cada uma tem a sua. Então, cada construtora vai ter uma negociação, cada construtora vai ter um preço. Então, não tenha medo de visitar. Pelo contrário, faça isso para você sentir mais segurança. É como esse podcast, né? Nós estamos nos aproximando e levando essa informação para quem está assistindo nesse Exato. momento. Mas aqui nós temos um espaço físico, nós recebemos e atendemos e fazemos questão de levar o cliente até a Sim, construtora, sim. né? Os decorados, eles são lindíssimos. Lindíssimo. Isso Você aqui. entra lá, você já entra numa imersão, já se imagina ali Exato. morando. E o que nós gostamos muito, tá? Nós não esclarecemos aquelas dúvidas só depois do contrato pronto. Não. Na simulação, a gente já gosta de esclarecer tudo. A gente sabe que tem muita informação no processo. Então, documentação, contrato, o imóvel em obras, o que, que eu pago, questões de Sim. chaves, fluxo de pagamento, tem muitos detalhes, né, que nós somos super atenciosos. Então, é isso. Hoje, no digital, eu posso te mostrar ali o book, que são as Sim. informações, falar de valores, mas nada como criarmos um relacionamento. Isso é bom para nós, né, que estamos Sim. vendendo, e para você que está conquistando. Aqui a gente fala muito sobre o conhecimento, né? Quando a gente conversa com o cliente, não estamos querendo vender, estamos querendo passar o conhecimento
E se fizer sentido para o cliente, Uhum. aí sim é um negócio. Agora, se não fizer um sentido, Sim. não tem um porquê, nem eu vender, nem ele comprar, Exato, né, acaba não exatamente. sendo bom para nenhuma das partes. É isso mesmo, Marcela. Eu até brinco, né, que o cliente só é cliente a partir do momento que ele te visitou. E até então ele é um contato. Assim como nós somos um contato de parceria, corretor, de gerente, para vocês, vocês também são um contato para a gente, porque a gente precisa entender qual que é o seu momento de compra. Então, nada melhor do que eu entender qual que é a sua necessidade, qual que é a sua dor, o porquê que você está comprando realmente esse imóvel. Existe a necessidade de você comprar esse imóvel? Se sim, qual que é? É isso que eu preciso entender para te ofertar o melhor produto, a melhor condição e fazer o melhor negócio. Sim, Né, e essa é Marcelo? a consultoria que a gente oferece. A gente brinca que a Exato. gente não é um tirador de pedido. Sim, Eu envio uma foto, um valor, a pessoa viu que ela pode comprar e eu emito um contrato e ela assina. Não é isso. A queria que fosse assim, né, Queria que Marcela? fosse assim, para mim ia ser mais fácil, ou não. É. Mas a consultoria é assim, por exemplo, eu tenho dores, eu tenho algum problema, o que que eu vou quem que eu vou procurar? Um especialista. Ele primeiro vai ouvir a minha queixa e Uhum, depois examinar a situação, se é possível, quais são as possibilidades, e depois me receitar. Seja um médico, um advogado, uhum. todos os profissionais eles precisam Sim, antes de uma consulta, e o corretor ele não é diferente. exato. Existe uma consulta para que eu possa analisar o que é melhor para você. Sim, Então, o corretor ele é um profissional para justamente isso, preparar um caminho de conquista, de aquisição. Quando a gente fala exato. bens e investimentos, Aham. são palavras positivas, Sim, né? Não é algo que eu quero, ah, eu tenho esse produto, eu vou te empurrar. Tanto que nós trabalhamos com muitas variedades. sim, sim. Muitas, nós temos empreendimentos para perder de vista, né? Exatamente, exatamente. Falando até um pouquinho de produto da Vivaz, né? Por exemplo, mas eu vi que vocês estão lançando um projeto aqui na Vila Prudente, né? Mas eu não gosto da Vila Prudente. Gente, fale com seu corretor, tire as dúvidas, não tenha medo, tá? Não tenha medo de perguntar, de visitá-lo, por quê? Hoje a Vivaz, por exemplo, tem mais de 40 projetos espalhados por toda São Paulo, Zona Sul, Leste, Oeste, Centro, projetos que vendem no dia do lançamento, projetos que às vezes demora 30, 60 dias para vender, mas tem por toda São Paulo. E detalhe, não é só de um dormitório, não é só de 2 dormitórios, temos sim a opção com vaga, com varanda, com suíte, de 3 dormitórios, apartamento de 70, 80, 90 metros. Temos, gente, temos. Só precisamos entender qual que é a sua necessidade para poder te atender. E a necessidade é diferente do desejo, Sim, porque às vezes o cliente ele deseja algo e ele já se frustrou aí no mercado imobiliário. Então ele vem totalmente negativo, ou ele desiste ali no meio do processo, e não é isso. Nós queremos pegar na sua mão e te trilhar num exato. caminho mais assertivo. Então, por isso que nós escutamos, analisamos e depois direcionamos. E hoje, né, assim, já existe há um bom tempo, já teve suas reformulações, agora acabou de passar uma nova Sim. reformulação Mais uma. que é o famoso programa Minha Casa e Minha Vida, Exato. né. Como você enxerga a importância desses programas habitacionais para o mercado atual e para esse público que tem sido atendido? Olha, o programa habitacional, né, o Minha Casa Minha Vida em si hoje, eu vejo como o mais aproveitado, o mais utilizado pela população hoje. Porque a gente fala, mas o médio padrão, o alto padrão vende mais em VGV, né, em um valor total do imóvel. Sim, Mas em quantidade, a Vivaz hoje não, desculpa, o Minha Casa Minha Vida em si, ele é muito mais volumoso, atendemos muito mais pessoas, geramos muito mais contratos, ajudamos os clientes a conquistar cada vez mais. Então, o programa Minha Casa Minha Vida hoje, para o cliente que procura conquistar o imóvel, não sou cliente, tá? Eu também sou um cliente, a Marcela também é uma cliente, isso acaba facilitando muito na conquista do seu primeiro imóvel. O subsídio, o desconto, a facilidade, é o banco que financia o imóvel quando não está pronto, gente. Então, assim, hoje o Minha Casa Minha Vida, eu acho que o impacto que tem nacional para a gente poder vender esses apartamentos é gigantesco. O que a gente consegue modificar de vidas e movimentar o nosso país, porque não é só a venda do não. apartamento, né? Tem todas as outras áreas por trás que também se envolvem.
desde a construção, da retirada de minérios, entre outras coisas. Então, assim, quanto mais a gente vende, mais a gente gera emprego, mais a gente realiza sonhos. Então, esse para mim é o verdadeiro impacto do programa habitacional, né? É ajudar o nosso país aí cada vez prosperar mais e também nós, todos brasileiros, acho que a gente já nasce com o sonho de ter a casa própria, né? Exatamente, é o ciclo da É um vida. ciclo, a gente cresce, quer estudar, fazer faculdade, ter um trabalho e ter uma casa, né? E o carro que seja também, mas o nosso imóvel é o que a gente mais procura aqui e por isso que eu acho que é o mais gratificante aí, é o que mais dá retorno e por isso que eu sempre falo muito bem hoje do Minha Casa Minha Vida, por conta disso. Eu também gosto muito, gosto não, amo muito Minha Casa Minha Vida, porque ele faz grande parte da minha história na corretagem. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, não é só moradia popular. Não, Havia-se um mito, ainda tem muitos clientes que chegam até nós, mas como que é esse imóvel aí? O programa Minha Casa Minha Vida, né, Xavier, não tem nada a ver com a estrutura, com a aparência, com a não, estética do imóvel, não é isso. O programa Minha Casa Minha Vida são faixas que acompanham o salário da pessoa, falando a grosso modo, no perfeito, salário perfeito. e o valor de financiamento que Sim, será liberado. Então, exato. hoje, a Minha Casa Minha Vida, nessa nova formulação, foi Foi até 500.000. Então, técnica. assim, hoje, para quem fala, vou comprar um Minha Casa Minha Vida, que não sabe como realmente é, gente, temos imóveis até 500 mil Eu reais. brinco, falo que são os meio milionários. É, exatamente, são os meio milionários. Então, assim, com essa nova mudança que você estava comentando agora, de nova faixa, que é a faixa 4, a gente está atingindo cada vez mais o público aí, classe média, classe alta. Então, a gente já está começando a atingir esse público também, né? Que ganha Sim. hoje até 12 mil reais, ele consegue E tem enquadrar dentro do Minha Casa Minha muito Vida. investidor, Muito, Xavier. Quando eu falo muito. de investidor, eu não estou falando daquele cara que ganha 100 mil, não. Eu estou falando de investidores, sabe? 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, são Sim, investidores, até 12 mil. exato, Por quê? Esses imóveis são a condição de pagamento. O programa Minha Casa Minha Vida, um dos diferenciais são a taxa de juros, exato. menor do que qualquer banco. Exatamente. Hoje a taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da faixa que você acho que vou até generalizar, tá? Todas as faixas. É melhor que taxa de carro zero. Então você vai pagar menos na parcela do seu apartamento do que de um carro zero. Sim. E ainda que não seja, você ganha na valorização. Exato, você ganha na valorização, por quê? Principalmente falando um pouquinho de Vivaz, tá? 95% dos nossos projetos, a Caixa já avalia esse imóvel aí no teto máximo. Porém, nós vendemos muito menor. Por que, que a gente vende menor? Porque é o preço da região. Porém, a Caixa ela já tem a previsão que aquele imóvel vai valer mais. Então, no próprio contrato, a partir do momento que você comprou aquele teu imóvel com R$ 500 de entrada, automaticamente você já está ganhando dinheiro. E assim, existem clientes que, por isso que eu falo, são perfis, imóveis e momento. Sim, Por exemplo, um cliente quer comprar um determinado imóvel, mas que seja na planta. Eu não tenho entrada, quero financiar 100%. E ele já ouviu que não é possível, que o banco financia, na melhor das hipóteses, até 80%. Mas você me enviou uma proposta da aham, construtora X falando que financia 100%. Exato. Lembra que a gente falou que cada construtora tem suas particularidades, suas sim, oportunidades? Aqui a gente tem uma que faz isso. Então, exatamente, dependendo do lançamento, dependendo do projeto, é possível fazer isso. Então, por isso que tem que ficar de olho nas oportunidades. exatamente. Posso falar aqui um pouquinho do nosso próximo lançamento que a gente vai ter aqui? Claro, deve. Vamos ter dois lançamentos, Selection Vila Prudente e Selection Laguna, que é uma nova linha, tá, da Vivaz, uma linha diferente de todas as outras, onde a gente junta o médio padrão com o Minha Casa Minha Vida. Como assim, Xavier? A gente já está entregando hoje um produto com condomínio clube, infraestrutura para ar-condicionado em qualquer unidade, né? E automaticamente o cliente pode financiar 100%. Então, eu tenho unidades que ele vai dar, assim, R$ 500 de entrada e ele vai financiar 100%. O que significa isso? Que ele vai pagar a parcela do financiamento só daqui a 3 anos, que é quando o imóvel ficar pronto. Entendeu? Então, isso é uma facilidade que é o que você falou, que não é todas as construtoras que fazem, Não. né? Mas a Vivaz, ela prioriza sim para isso, porque a gente quer fazer com que o cliente realize o sonho dele. O melhor, né? Fazer nome. Fazer o nome no mercado, ser lembrado, porque é uma coisa que puxa a outra, né?
Sim, e tem oportunidades que não falam. Eh, o cliente, por exemplo, você citou alguns aí lançamentos. Existem alguns aqui que eu já sei, a pessoa que ficou interessada nesses vai Aham. entrar em contato Sim, para saber mais. Pode ser que tenha documentação grátis, exa laminado nos quartos, muitos têm. Então são exatamente. diferenciais que são apaixonantes, te Sim, ganha. Se você sim, colocar ali na ponta do lápis, olha, eu estou fazendo uma conquista e ainda exato. tem esses Tem os tem os benefícios, né. Por benefícios. exemplo, hoje a Vivaz, né, a Vivaz em si, ela entrega já hoje com o apartamento 90% completo. O apartamento, não o condomínio. Por que que não o condomínio? Porque o condomínio vem 100% completo, gente. O Sim, condomínio ele é equipado, imobiliado, não precisa fazer rateio para nada. Você já pega o apartamento com laminado nos quartos, áreas frias com piso, e além de tudo você ganha documentação, né? sim. Então, e não é só para o primeiro imóvel. O cliente que está comprando ali o seu segundo, terceiro, quarto, quinto imóvel que seja financiado pela Caixa e se enquadrando dentro das regras da Caixa, ele ganha documentação também. Coisas que a gente sabe que não é todas as construtoras que Faz fazem, uma né? diferença, uns 5% aí no valor total da Gigantesca, sua compra, não faz? gigantesca. Exatamente isso, Faz diferença. exatamente. Você falou de ser sobre os detalhes, eu até brinquei outro dia, eu falei: "Do book tem que tirar aquela palavra, foto ilustrativa", Exato. porque foi entregue o imóvel e eu aqui com o book. A Aham. plantinha, cor roxa, pessoalmente Exato, cor roxa, ali a exato, fachada, aquela cor cinza, sobretom, estava exatamente no book. E ainda falei para o exatamente, cliente: "Vou falar para exatamente. eles tirarem aqui do book Que não é não ilustrativo. ilustrativo". Eu até faço um convite, tá, gente, para você corretor, cliente, parceiro, visite a nossa loja e procure o nosso telão interativo. Nele ele vai ter justamente esse quiz, né, Marcela? Que Sim, ele mostra o produto pronto e o produto no book, né? Quando a gente apresenta o book para o cliente dos produtos que já foram entregues. A gente fez isso no nosso meeting, na nossa apresentação dos últimos lançamentos, e um corretor que estava lá 2, 3 anos acabou até se enganando ali. É muito parecido, gente. A gente entrega exatamente do jeito que está lá, porque as imagens que estão lá são as imagens reais. Então a gente não quer enganar o nosso cliente, a gente quer mostrar o futuro dele, como que ele vai viver, qual que vai ser a qualidade de vida dele, né? até porque a gente não tem o interesse de vender uma vez só. Jamais. E se você ó, ficou aí o convite e eu tenho certeza que você quer conhecer essa loja, então você vai comentar nesse vídeo, vai lá na minha rede social e fala: "Olha, eu quero agendar uma visita a um decorado, a um estande". Eu deixo você escolher a região e eu vou te falar qual que fica mais próximo e eu te levo lá para Show. conhecer. Certeza que o Xavier vai estar lá Com também para tomar certeza. um café, para vocês conhecerem. Conta E comigo. essa conversa que ele está tendo comigo, nós vamos ter junto com você lá no estande. Exatamente. Explicar detalhe por detalhe, né? Tirar todas as É, dúvidas. e nesse momento a pessoa pode falar que não tem dúvida, mas ela Vai surgir. tem, vai surgir, ela começa ali se encantar, se interessar, Sim. e tem sim, muito pertinente. Quais os principais hoje dificuldades, Xavier, e oportunidades na hora de viabilizar um financiamento? Porque assim, a gente está falando muito do interesse, da Sim. consultoria, vamos falar da parte séria. O cliente Vamos. gostou, que ele precisa fazer? Documentação. Essa listinha de documentação sou eu que oriento, ou Sim. outro corretor aqui da empresa envia. E aí, vamos subir a documentação. Quais são as maiores dificuldades e as maiores oportunidades nesse Bom, processo? eu até falo que a maior dificuldade, gente, o cliente, às vezes, ele quer comprar o imóvel, só que a gente acha, não só o cliente, tá? A gente mesmo, acho que no nosso dia a dia, acha, quer praticidade, quer que tudo seja rápido. Nossa geração, nosso tempo, nosso mundo hoje é tudo muito rápido. O não frustra de uma forma Gigantesca, intensificada. gigantesca. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a Caixa, ela é um banco que financia para você que está comprando um imóvel na planta. Então você está comprando um imóvel na planta e a Caixa está assegurando que o seu financiamento vai ser congelado. Então, isso é de uma extrema segurança, é gigantesco isso, o que a Caixa faz pelos nossos clientes. Porque se a Caixa não garantisse, ou congelasse, por exemplo, o financiamento do cliente, ele ia ter que pagar uma correção quando o imóvel ficar pronto. E Sim, aquela famosa parcela surpresa lá na frente, a sim, surpresa que o muitos cliente não quer, não né? estão preparados. Exato. Então, assim, hoje a Caixa ela traz essa segurança para o cliente. Ela garante que você vai comprar esse imóvel tanto para você cliente, quanto para você construtora, quanto você imobiliária, quanto você corretor. A Caixa está garantida para todos os lados, certo? A dificuldade que a gente encontra hoje é que
Caixa, ela quer entender o perfil do cliente, ela quer saber se ela pode vender realmente ou não para esse cliente, se ela pode liberar tal crédito, como que é a renda desse cliente, se ele tem alguma dívida, se ele é um bom pagador ou não. Então, a dificuldade que a gente encontra hoje é essa, porque a gente que está por trás dos bastidores, acompanhando como que é feito o processo da Caixa, volta pedindo uma documentação, às vezes o cliente está com uma restrição que não sabia, aquela conta da Clara 5 anos atrás de R$ 60, que você nem lembrava, aquilo vai impactar no teu financiamento. Então, o profissional também tem que saber lidar com isso, tem que saber como que vai falar com o cliente para que passe da maneira mais suave. Não assuste o cliente, não frustre o cliente e ele consiga te devolver essas documentações, essas pendências. Então, o que eu enxergo como dificuldade hoje é essa, é esse processo de aprovação com a Caixa e encaminhamento com o cliente. Então, os dois têm que estar lado a lado. O cliente tem que entender que a Caixa vai pedir aquilo para a segurança dele, certo? Sim, é um relacionamento de confiança de ambas as partes, né. Perfeito, é exatamente isso. Então, assim, para você cliente que está assistindo hoje, para você corretor também que está assistindo, tenha paciência de falar com o seu cliente, né? E o cliente entender que ele precisa mandar aquela documentação para que seja liberado, às vezes, um crédito de R$ 500.000. É necessário esse processo. Por exemplo, um Exato. cliente, vou citar aqui, tá, todos os Uhum. meus clientes, eu amo da mesma forma, mas tem uns que a gente ama mais, é o, por exemplo, o Sim. autônomo. "Mas só com extrato bancário eu não É, consigo aprovar o banco com extrato bancário?" Aí tem aquele processo que eu preciso do imposto de sim. renda e ele precisa entender. Então, por isso a importância que a gente sempre está ressaltando dentro dos prazos, né. Uhum. Tem até condições que alguns contratos a gente consegue fazer de alguma forma ou outra, mas quando eu falo para o cliente: "Olha, é dessa forma", não tem jeitinho, né. É, Assim como um cliente quer um contrato respaldado na lei, com todos os direitos assegurados, nós corretores também fazemos também. a coisa certa. Tanto que as nossas parcerias, as construtoras em que trabalhamos, são todas construtoras sérias no mercado imobiliário, né. Então a gente tem esse cuidado para passar esse processo para o cliente, então o cliente precisa acreditar. Sim. Então o trabalho do corretor é um trabalho muito sério, Muito, envolve muito. muita informação, muita seguridade, então por isso, quando eu falo para o cliente: "Olha, vou fazer até dar certo, mas eu Uhum. preciso dessas informações", e o Certo. cliente precisa confiar. Exatamente isso, exatamente. Então, um tem que estar, os dois têm que estar aliado, corretor e cliente, e alinhados com a Caixa, tá, gente? Não é só um com o outro, porque a Caixa ela tem uma série de normativas. Se a gente fosse falar Sim, como funciona aqui, nossa, não, ia um episódio ia inteiro, né? estender. Então, assim, tem as normativas da Caixa que temos que seguir, tá? E o corretor que vai te vender, ele tem o Cresce, né? Então, ele é um profissional, ele fez um curso, ele dedicou o tempo dele para Sim, poder aprender como faz para vender para um cliente, porque não é tão simples assim como não, parece, não é né? só apresentar o Não é imóvel, só tá. apresentar o decorado ali e falar que é tudo lindo, Não, né. Então a gente tem que explicar para o cliente como que funciona cada processo. Então a dificuldade que eu vejo hoje é exatamente essa. Às vezes o corretor não ter também a informação necessária para passar para o sim, cliente, e às vezes o cliente querer que seja tudo mais rápido, tudo mais prático, né. Você está conquistando um imóvel que pode valer 200, 300, 500 mil, então tem que ser algo levado a sério, né, para que dê tudo certo e seja assim mais rápido. exatamente. Você quer conquistar e eu quero que você conquiste. Exatamente, eu sempre falo É um isso. interesse em comum. Exato, eu falo que a gente está no mesmo barco. Você, cliente, quer comprar, eu sou corretor, eu quero vender. Claro que da melhor maneira possível, então a gente tem que brigar junto pelo melhor, tanto para o cliente quanto para o corretor. Exatamente. E aproveitando isso, você já falou um pouquinho aí, então eu vou aproveitar que você já falou dos lançamentos. Quais são as perspectivas e os novos lançamentos que a gente pode esperar aí? Até para o meu Boa. cliente ficar ali super curioso e falar: "Não, no final desse podcast eu preciso falar com ela que eu quero saber Já mais". anota aí então, é que tem muita coisa, muita coisa. A gente está aí com o lançamento agora, né, que é o oficial, Selection Vila Prudente, que é a nova linha, e o Selection Laguna já no dia 6, tá? Então a gente já tem 2 lançamentos seguidos. A construtora, a Vivaz em si, hoje ela pretende lançar aí pelo menos mais uns 6 a 8 projetos esse ano, tá? Pode ser que tenha mais, pode ser que seja um a menos, a gente não sabe, tudo vai depender ali da demanda, tá? Mas a gente tem entre as regiões João Dias, Tatuapé, Penha,
Água Fria, Lapa, Barra Funda, entre outras regiões. Então, assim, você que mora em São Paulo, quer conquistar o teu imóvel, entre em contato com a Marcela, entre em contato aqui com o time da Imove, porque tem imóvel onde você mora. Pode ter Sim, sim. certeza. A única dúvida que você vai ter aqui conosco é onde escolher, que são muitas Exatamente. opções. Mas até isso a gente trabalha, não é, Xavier? Eu tenho um Exatamente. cliente que fala assim: "Ah, mas eu fiquei em dúvida entre esse e esse". Eu falo: "Sobe a documentação, Isso, conheça o seu poder de compra, isso. depois você pode escolher", porque a documentação nós vamos analisar o seu poder de compra. Você Exatamente. tem tanta opção que depois ali a gente brinca com os números, você Exato. pode escolher o que mais te agrada, o que fez mais sentido no seu planejamento financeiro, Sim, então tem essa flexibilidade. Isso que é o mais exatamente. gostoso do nosso É, trabalho. exatamente, e o que você falou é importantíssimo. Aprove sua documentação, cliente e corretor. Por quê? Quando você aprova essa documentação, não significa que você comprou o seu imóvel, significa que você tem um poder aquisitivo, certo? Dentro desse poder aquisitivo é onde você vai ver qual que é o melhor imóvel, o que, que você vai conseguir conquistar que vai ficar dentro do que você está procurando, entendeu? Então, aprova a documentação primeiro, roda o seu crédito, a Caixa, ela é única, então ela vai aprovar o mesmo valor de financiamento independente de onde seja. Sim, e quando eu falo de aprovação de crédito, não quer dizer o cliente que ganha menos, o que ganha Não, mais, o CLT comparado ao autônomo. A análise nunca é igual de uma sim, pessoa para outra, são pessoas exato. diferentes, perfis, Rendas, comprometimentos exato, financeiros. Então, exatamente. tudo isso impacta, e é justamente que o nosso trabalho onde ele entra, ele é especializado. Uhum. A consultoria, né? Cada cliente vai ter um atendimento personalizado. O que deu certo para o João não pode ser Exato, que esteja certo também para o Francisco, ou eu tenha que reformular, e é assim que a gente trabalha. A isso gente mesmo. fala do conhecimento. Exatamente, né? Você também está trabalhando com um corretor de alta performance, um corretor que realmente sabe daquilo que está falando, ele vai te dar dicas. Às vezes, até aquele imóvel que você achou que não conseguiria comprar, você vai conseguir comprar. A gente volta naquele assunto lá atrás. Visite o seu corretor, Sim, conheça ele, converse com ele, tire suas dúvidas, porque ele é especialista. Ele vai te indicar o melhor e vai te ajudar no que for preciso para você realizar o seu sonho e conquistar o seu imóvel. né. O relacionamento de pertinho sempre vai ser melhor do que a Sempre, distância, sempre. tá? Então é isso, aproveite. O que mais te motiva, de tudo que a gente falou, eu quero saber o que mais te motiva a ainda continuar investindo em parcerias. A gente Certo. sabe que dentro, né, das áreas de venda, que nem o Xavier mesmo, ele não nasceu gerente de Não, não, parceria, não. ele passou por todas as fases, todos os estágios que a gente fala. Foi, foi. Então, é o vendedor, é o gerente, então ele passou por todas as fases e hoje ele é aqui o gerente de parceria, mas ele já passou por tudo, já falou com todos os clientes, já teve muitas premiações, Sim, sim. não é a primeira construtora que você Não, atua. não. Então, o que te motiva hoje a trabalhar como parceiro de imobiliárias? O que me motiva, Marcela, realmente hoje a estar com parcerias é entender sempre como está funcionando o mercado, quais são as melhores condições para os nossos clientes, poder ajudar a minha construtora com essas informações de parceria que eu falei lá atrás, que é essa troca de informações que eu acho que é muito importante para fazer com que os nossos clientes sintam-se cada vez mais realizados, né? Já trabalhei hoje como corretor, já fui aquele corretor que ia lá no metrô buscar o cliente no braço, ou atendia aquele lead online. Já fui gerente de salão, já fiquei lá no plantão esperando vocês virem até mim, né, para poder serem atendidos. E hoje eu gosto de trabalhar com essa parceria por conta do volume que a gente tem de lidar com pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, entendeu? E o maior objetivo é realizar o seu sonho. A gente Fazer brinca que é uma extensão, um braço a sim, mais. é um braço a mais que a gente consegue atender mais pessoas, trazendo para a nossa consultora, para o nosso programa habitacional, né, que é o Minha Casa Minha Vida. Então a gente consegue atender sempre cada vez mais clientes. E a minha maior motivação, eu acho que é ver as histórias se realizando, né? Os sonhos se realizando, na verdade. Imagino quantas Ah, histórias já e foram famílias você bastantes, bastante, bastante participou. mesmo. Algumas mais marcantes que a outras, algumas um pouquinho mais difíceis, outras um pouquinho mais fáceis, mas sempre é uma história legal. Por mais que seja um investidor, aquele primeiro imóvel, independente, gente. Quando a gente se conecta com o nosso cliente, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais saudável.
você consegue comemorar melhor, vamos dizer assim, né? Porque você acompanhou aquela trajetória do cliente, você acompanhou a trajetória da imobiliária, você viu que a imobiliária começou de um jeito e terminou de outro. A gente está falando de premiação aqui, né? Vocês já foram muito premiados dentro da Vivaz, consegui estar com vocês no nível prata, no nível ouro, que a gente tem as nossas classificações internas aí. Já ganhei prêmios também, mas o mais gratificante, o mais marcante na minha vida são as histórias de pessoas que achavam que não poderiam comprar o imóvel próprio e conseguiram comprar o imóvel. Estou falando isso de coisa de 6, 7 anos atrás, mais ou menos, que a gente vendia um apartamento Sim, na planta, e hoje esse cliente ele já está querendo comprar um segundo imóvel. E que não exatamente. era possível comprar o primeiro, né, Marcela? E essa pessoa ainda fazendo parte do nosso papel, Sim, indicando, foi tão gratificante que ele repassa isso para o irmão, para o primo, para os familiares, para os amigos, sim, né, sim. e essas pessoas chegam até nós com esses grandes testemunhos, né. Exatamente, né, essa parte até de indicação é muito importante que você está falando, porque, assim, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente faz um bom atendimento, quando a gente mostra que o nosso serviço foi de qualidade, que o cliente conseguiu conquistar o que ele queria, que ele se sentiu seguro, ele vai te indicar. Sim. E o mais legal ainda é que quando aquele cliente você não vendeu para ele, mas ele foi tão bem atendido, você tirou tantas as dúvidas deles, por algum outro fator ele não conseguiu fechar negócio, ele vai te indicar também. Isso é um combustível da nossa Exato, profissão, isso é um exato. combustível. Nós sentimos que estamos no caminho certo, fazendo aquilo, né, que tanto, Uhum, nós temos o retorno e repassando isso com tanto amor, porque eu falo, a profissão não é só dinheiro, se for só dinheiro, ela tem um prazo, sim, né, sim, você precisa gostar de pessoas, gostar de vender e gostar do que você faz. exato. Hoje, você respondeu, né, como parceiro do lado construtora para a imobiliária, eu vou Uhum, responder como imobiliária para a construtora. Hoje ter uma parceria desse tamanho nos traz também muita solidez, né, confiança, a gente passa pelo processo com total confiança. sim. Então isso é muito bom, quando eu falo para o cliente não há dúvida, então eu estou apresentando aquele entendimento de olhos fechados, né, trabalho há alguns anos já, então eu falo: "Não, essa construtora eu só faço parceria de sucesso". É muito bacana, é muito gratificante pra gente ouvir isso, né, porque a gente consegue agregar acho que é por isso que é parceria, gente. A gente está falando aqui tanto de parceria, a parceria é isso, a gente trocar informações, trocar conquistas. Então, tudo isso faz com que a gente cresça profissionalmente, mentalmente, em qualquer outra área, né? Porque um agrega o outro, é a parceria, é recíproco. Então, a parceria, gente, é isso. Em uma frase, para você resumir o que é um sucesso no mercado imobiliário, aqui, de tudo que a gente falou, em uma frase. Em uma frase, sucesso no mercado imobiliário. A frase que eu acho que é mais marcante é não desista dos seus sonhos. Né? Isso que faz a gente motivar, sair da cama, levantar, trabalhar, independente da área, tá, pessoal? Se você é corretor, se você é gerente, se você é cliente, se você qualquer área, não desista dos seus sonhos. Exatamente. Essa parte do sucesso imobiliário eu falo até para o corretor, né, que ele quer vender, então o querer ele precisa buscar o que vai fazer ele vender, que é esse Exato. atendimento de excelência. O Sim, cliente que quer comprar ali, que quer é a sua primeira conquista, a sua moradia, para ele ter sucesso nisso, o que que ele precisa? Eu quero conquistar algo, não é só o desejo, eu preciso ter o conhecimento e as ferramentas e as conexões certas. perfeito. O investidor o investidor, dificilmente ele vai investir toda a sua fortuna em um só lugar. Exato. Então ele precisa das parcerias que vão visar o mercado como um todo e trazer as melhores oportunidades, né. Sim, Então o sim. sucesso no mercado imobiliário foi todinho esse podcast aqui que a gente falou, né. É exatamente isso, Marcela. E aqui a gente já está quase chegando no fim Já desse bate-papo, que a gente ficaria aqui mais muitas horas, muito muitos gostoso, dias, muita né. troca de informações, né, Muita troca Marcela? de informação, isso é muito bom. E aí eu quero, como uma mensagem final, Xavier, o que que você gostaria de deixar aqui, uma frase, uma reflexão para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão sonhando em conquistar o seu primeiro imóvel? Eu acho que uma coisa muito importante, gente, na vida de qualquer pessoa e para quem está querendo comprar o imóvel, não tenha medo.
Não tenha medo do contrato, não tenha medo da parcela, claro, não vamos dar um passo maior com a perna, né, mas não tenha medo de encarar o que pode ser seu futuro, tá? Aquela oportunidade que está ali na sua frente, ela não está ali à toa. Então, não tenha medo, encare. Você já passou por tanta coisa na sua O vida, não você já tem. o não você já tem, vamos buscar o sim. E você já passou por tanta coisa na vida que você imaginou que você não ia conseguir e você encarou com coragem. Você foi lá e fez, e deu certo e está onde está hoje. Então não tenha medo de conquistar o teu maior sonho, que é a compra do imóvel. Tá aí a oportunidade para você. E eu falei a pessoa que, visa conquistar o seu primeiro imóvel, porque assim, o investidor que já assistiu esse vídeo, ele não tem mais dúvida de entrar em contato Sim, conosco, né. O exatamente. corretor que está aí no mercado de trabalho quebrando a cabeça, ele não tem dúvida de ser o nosso parceiro. Exato. Então, foi por isso que eu dei enfoque, porque a pessoa que está no primeiro imóvel, ela ainda está novinho e a gente está Uhum, se conhecendo. sim. Agora você investidor e você corretor, se você não mandar uma mensagem, você está perdendo tempo. Tá, não perca essa oportunidade, Essa é hein. uma oportunidade para você. Eu falo, né, eu sempre brinco, mas é verdade, esse vídeo não chega à toa em lugar nenhum, Não, tem um não. propósito. Hoje eu e o Xavier tá aqui com essa vista belíssima, preparamos esse bate-papo Sim, aqui, justamente para chegar nas exato. pessoas certas. Xavier, eu quero te agradecer Eu que agradeço. imensamente por esse bate-papo, por esse conhecimento compartilhado. E você, conectado, que gosta de sempre estar participando aqui junto conosco das nossas conversas, continue nos assistindo, nos acompanhando no canal Imove Mais no YouTube, nas redes sociais que é @imove.oficial e lá no meu canal também no Instagram que é @consultemarcela. O Xavier também tem um arroba dele, né, Xavier? Tenho, Te é gostaria? @Luiz Xavier, tá. Muito bem. E você não perca tempo e agende o seu café conosco para conhecer os decorados, as novas oportunidades. Tem muita chance querendo chegar até você. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, até mais.